Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3. Mas antes de irmos para a reflexão, deixa aqui o seu like, clicando no joinha. E se você ainda não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Vamos juntos para a reflexão? Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Essas são palavras de Jesus que fazem parte do Sermão da Montanha. Jesus aqui está ensinando aos discípulos e àquela grande multidão como viver segundo os valores do reino de Deus. E aqui ele toca em um dos comportamentos humanos mais comuns: a facilidade de enxergar os erros dos outros, mas a dificuldade de conhecer os próprios erros. Naquela época, os líderes religiosos, eles eram conhecidos por observar minuciosamente o comportamento das pessoas. Muitos se preocupavam em apontar falhas, em corrigir detalhes e julgar atitudes. Mais frequentemente negligenciavam seus próprios pecados e incoerências. E é nesse contexto aqui que Jesus usa uma imagem quase engraçada para chamar a atenção. Ele fala de alguém tentando tirar um pequeno cisco do olho de outra pessoa, enquanto carrega uma enorme trava no próprio olho. Imagine a cena. É uma comparação exagerada, mas de propósito. Jesus quer provocar aqui uma reflexão. Ele quer que as pessoas percebam que o absurdo de julgar os outros sem antes olhar para si mesmas. Jesus, ele não está dizendo que nunca devemos ajudar alguém a melhorar. Também não está dizendo que devemos ignorar os erros. O que ele está condenando é a hipocrisia. É o julgamento sem humildade. É a crítica que nasce da arrogância. Porque quem conhece as próprias limitações costuma ser mais misericordioso com as limitações das outras pessoas. E essa mensagem, ela continua necessária nos dias de hoje, para cada um de nós. Nós vivemos em uma época em que todos têm opinião sobre tudo. As redes sociais ampliaram essa realidade e ampliam a cada dia. Em poucos segundos, julgamos pessoas que não conhecemos. Criticamos as escolhas, condenamos as atitudes, comentamos erros, sem saber da vida da pessoa e sem olhar para a nossa própria vida. Fazemos isso, mas raramente paramos para perguntar: e eu? O que eu preciso corrigir em mim? Mudaria alguma coisa se eu olhasse primeiro para o meu próprio coração? Mudaria alguma coisa se eu olhasse primeiramente para os meus erros? Jesus nos ensina que o crescimento espiritual, ele começa pelo autoconhecimento. Começa quando temos coragem de reconhecer nossas fraquezas. Quando nós temos coragem, humildade de olhar os nossos erros, as nossas feridas, as nossas incoerências.
os nossos vacilos. Porque é muito mais fácil apontar o defeito do outro do que enfrentar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Existe ainda uma lição aqui muito bonita e talvez até escondida aqui neste versículo. Quando Jesus fala do irmão, ele nos lembra que estamos todos no mesmo caminho. Todos somos aprendizes. Todos nós temos desafios todos os dias. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Por isso, ninguém está em uma posição de superioridade. Ninguém, nenhum ser humano é perfeito. Ninguém pode viver como juiz permanente dos outros. O que nós podemos aprender aqui, então, em Mateus 7:3? Que antes de corrigir alguém, nós precisamos examinar a nós mesmos. A humildade, ela vai abrir espaço para a nossa transformação. Porque quem reconhece as suas próprias fraquezas se torna mais compassivo. Deus, ele deseja que olhemos para dentro antes de apontarmos para fora. Olhar para dentro de nós. Talvez hoje Jesus esteja lhe fazendo uma pergunta muito pessoal. Qual é a trave que ainda existe no seu olhar? Existe alguma atitude que você precisa mudar? Existe algum comportamento que você critica nos outros, mas também anda praticando? Existe alguma área da sua vida que precisa da luz de Deus? Essas não são perguntas para gerar culpa, não. São perguntas para gerar crescimento. São perguntas para gerar cura. São perguntas para gerar transformação. Porque a verdadeira mudança, ela começa quando nós paramos de focar apenas nos erros dos outros e permitimos que Deus transforme o nosso coração. Que hoje nós possamos pedir ao Senhor um olhar mais humilde, um olhar mais misericordioso, um olhar capaz de enxergar as pessoas com a mesma compaixão que Deus nos enxerga. Porque se Deus for nos julgar conforme nossas escolhas, nossa realidade, nossa vida, e se Ele for nos condenar, imagina como que seria isso. Despertai, porque quem reconhece suas próprias necessidades aprende a amar melhor. E quem aprende a amar melhor aproxima-se cada vez mais do coração de Deus. Que Deus te abençoe sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos. Eu sou Rosimeire Caetano. E se você puder deixar aqui o seu like, é só clicar no joinha. Inscreve aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. Envie esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam olhar para si e entregar a sua vida nas mãos de Deus. E deixa aqui nos comentários: Senhor, ajuda-me a enxergar primeiro o meu próprio coração. Um grande abraço e fique com Deus.